Gente linda, segundo pesquisas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Brasil, o câncer de estômago é o terceiro tipo mais frequente entre os homens e o quinto entre as mulheres. Porém, para entendermos como esse tipo de câncer pode se manifestar e como tratar, principalmente, a partir de agora, nós, eu e você, vamos receber ele que é médico oncologista, o Dr. Celso Abrão. Dr. Celso, bom dia! Bom dia. Bem-vindo, doutor. Bom dia. Prazer em conhecê-lo, né? Muito obrigado, obrigado. Isso aqui é uma honra estar aqui com vocês. Que Deus abençoe, doutor. O assunto é sério? É muito sério. Muito sério, muito doutor? Muito sério, é um assunto que aflige milhões e milhões de brasileiros. E nós vamos aqui para bater um papo, vamos tentar conversar, elucidar doutor. isso. Por favor, doutor, pode sentar, por favor. Gente, o doutor Celso já está aqui. O assunto de hoje, câncer no estômago. Estômago, um médico oncologista, gente, entende do assunto e veio aqui partilhar comigo, com você, os seus conhecimentos, para a gente cuidar mais e melhor desse órgão fundamental que é o nosso estômago, que todo mundo precisa. Doutor, quais são, né, algumas das principais funções aí do nosso estômago, doutor? Bom, o estômago é um órgão fundamental do nosso aparelho digestivo, né? Ele tem como principais funções, assim que nós ingerimos um alimento, ele passa pelo esôfago e ele tem a primeira função dele de armazenar, né, aquele bolo alimentar. Por exemplo prático, a gente almoça um prato, né, de comida cheio, come a sobremesa, tudo, é uma quantidade muito grande, isso a gente ingere, ele passa pelo esôfago e depois ele se acomoda no estômago. O estômago, na realidade, ele é como se fosse um saco, um funil, né? Ele primeiramente armazena toda aquela quantidade de alimento e depois, numa segunda etapa, ele começa a secretar algumas enzimas, o suco gástrico, para a digestão desses alimentos. Entendi. E conforme esses alimentos vão sendo digeridos, né, eles vão sendo... Continua o caminho. Continua o caminho, e isso vai passar para a primeira porção do intestino que eu duodeno, e ele vai fazer todo o trajeto dele pelo intestino delgado, intestino grosso. Para tirar as proteínas, as substâncias. Exatamente. Então, nessa digestão, né, da interação do suco gástrico, o suco pancreático, o suco biliar, nós conseguimos retirar dos alimentos aquilo que realmente interessa para o nosso corpo, né, que são as proteínas, os glicídios, os proteínas, as gorduras. E aquilo que não interessa no nosso organismo, isso faz o trajeto pelo intestino e algum tempo depois, 24, 48 horas depois, aquilo é eliminado nas fezes. Okay. Agora, o que tem dentro do estômago? O suco gástrico já está dentro do ácido clorídrico? Já está dentro aí? Isso. O estômago, na realidade, ele é um órgão muscular, ele tem toda uma musculatura lisa, autônoma, né? E internamente ele é revestido por uma mucosa, onde estão as glândulas que produzem ácido clorídrico. E esse ácido tem um papel fundamental na digestão dos alimentos. A gente tem até um molde, senhor doutor, assim, dá para ver certinho assim, o interior? Fica à vontade, doutor. Assim. Tá. Esse é o estômago. Esse é o estômago. Claro, que não é desse tamanho que a gente tem, né, doutor? Olha, depois do almoço. Gostei. Mas ele fica mais ou menos nessa posição. A gente ingere a alimentação, vem pelo esôfago, que é um canal, também muscular, que leva até o estômago. Um tubo aí, um cano. Um cano, né? Ele chega e o estômago, então, recebe. É um músculo. É um músculo. É um músculo. Então, por isso, quando ele está vazio, ele tende a ter um tamanho, certo? E quanto que cabe, doutor? Assim? Ele cabe bem, viu? Cabe bem, doutor. Cabe. Ele é elástico, é um músculo E exatamente. elástico. Essa musculatura faz com que ele possa conter uma grande quantidade de alimentos. Né? Às vezes, quando você come demais ou bebe demais, ele ultrapassa, né, a capacidade dele, então vem aqueles sintomas de náuseas, vômitos, você acaba até vomitando. Poxa, eu estou com o estômago tão cheio, você vomita e melhora, não melhora? Okay. A pessoa, de repente, nem come tanto, doutor, assim, mas assim, ingere bebidas gaseificadas. Exatamente. Estufa também ou não? Isso. Estufar, ele distende. Entendi. Né? E isso dá um desconforto muito grande. Entendi. É muito importante isso quando nós formos falar de câncer de estômago, que esses sintomas, às vezes, essa plenitude gástrica. O que é a plenitude gástrica? É quando você come, você se sente satisfeito, você sente que o estômago encheu. Entendi. Quanto mais sadio o estômago, por causa dessa musculatura, ele tende a suportar bem uma grande quantidade de alimentos. Quando ele se encontra doente, não só pelo câncer, mas principalmente pelo câncer, ele perde essa capacidade de se distender. Então, às vezes, as pessoas comem um pouco,
e já se sentem saciados. Agora, as doenças, um pouquinho as doenças, doutor, assim, a gente tem a gastrite, é uma delas. Gastrite é uma delas. Nós temos inúmeras doenças que podem acometer o estômago, certo? Dentre as mais comuns são a gastrite, né? Você tem aqui uns sintomas que se confundem muito e às vezes vêm muito acompanhados, que é essa porção final do esôfago, a esofagite. Esofagite, então, é uma dupla, esofagite e gastrite. Por quê? Principalmente por causa do refluxo do ácido clorídrico para o esôfago. A mucosa do esôfago ela não está preparada para o ácido clorídrico. Okay. E por uma série de motivos, esse ácido que está no estômago, ele reflui. Quando ele reflui, ele dá aquela sensação de queimação. Mas não é reflui por causa da lei da gravidade que a pessoa está... Não, é ele... Também. Também, doutor? Também. Então, assim, a gente, assim... Uma dica é que você, após as alimentações, principalmente as principais alimentações, não vá deitar imediatamente. Aquela famosa siesta, comeu, almoçou, vai dormir um pouquinho. Vai dormir um pouquinho. Pode até dormir um pouquinho, mas no sofá. No sofá, às vezes com o travesseiro mais erguido um pouquinho, para que, por causa da lei da gravidade, ela volta. Pode voltar. E o ácido produzido pelo estômago, ele tem um pH muito baixo. Entendi. E isso queima realmente a mucosa esofágica. É até 2, doutor, é isso? É por aí, varia bastante. Varia bastante. Agora, por que o estômago fica doente? É por aquilo que a gente está comendo, doutor? Ou seja, não está mastigando direito, não está triturando direito, não está lavando direito? Por que começa a ficar doente? Frei Reinaldo, existem inúmeras condições que possam levar o estômago, né, a ficar doente, né? Esses fatores exógenos, né, aquilo que a gente coloca para dentro, né, tem uma importância muito grande. Então, comidas condimentadas, comidas defumadas, enlatados, produtos químicos que às vezes estão na alimentação, e na realidade, refrigerantes, né, próprios gasosos. E cada pessoa, na realidade, tem uma sensibilidade maior ou menor a isso. Mas isso, com o passar dos anos, sempre vai agredindo o estômago, né? E a primeira manifestação que surge após algum tempo dessas agressões é a gastrite, que é uma das doenças mais comuns que existem. Que é uma reação que a primeira reação. É como assim, às vezes eu faço uma analogia para os meus pacientes, é como o sol e a pele. Entendi. Né? Se você toma muito sol, a pele reage, queima, dói. Né? Se você ingere uma quantidade de alimentos que não são muito saudáveis, que são agressivos à mucosa gástrica, ele tende a reagir. E vai reagir em forma de uma gastrite. Né? E essa gastrite, é uma inflamação, na realidade, o organismo lança mão de um fator para tentar se defender daquilo, dessa agressão constante. Né? Então, esses fatores exógenos, certo? A outra coisa, que é um recado muito importante que eu tenho que dar a todos os ouvintes, né? A automedicação. Opa! Né? Então, remédios muito comuns, por exemplo, aspirina, o ácido acetil salicílico, ele é ácido, ele em muitas pessoas, ele causa um desconforto muito grande. O famoso AS? O AS. Mas assim, tem muita gente assim, que tem problema de coração, etc., que tem que fazer uso, e daí? Isso. Né? Normalmente é interessante, essas pessoas que tomam AS de forma crônica, primeiro que é uma dosagem um pouco menor, né? É sempre interessante adicionar a essa medicação um protetor gástrico. Ok, a família dos Prazol aí, doutor? Isso, todas essas medicações, né? Que existem várias medicações que podem... Sempre com orientação médica, pelo amor de Deus. Sempre com orientação médica, isso. Mas é sempre que a automedicação é muito comum, né? Faz parte da nossa cultura. Exato. Faz parte da nossa cultura. Gosta disso, né? Nós gostamos disso. Isso, né? E você... Mas tudo está na promoção que a gente está, né? E você acaba se auto... Então, assim, outros remédios que normalmente agridem a mucosa gástrica são os anti-inflamatórios, de uma maneira geral. Né? Então, às vezes, as pessoas também fazem mau uso dos anti-inflamatórios. As pessoas, às vezes, estão com dor, o que ela precisaria tomar é um analgésico. Entendi. E ela acaba tomando um anti-inflamatório. E que muitas das formulações químicas, sabendo das apresentações que vão ser encontradas nas farmácias, é uma combinação de um analgésico e um anti-inflamatório. Entendi. E esse componente anti-inflamatório agride o estômago. E isso é muito comum. Certo? Agora, como é que a gente sabe, doutor? Eu vou ter que entrar no tema. A gente entendeu o estômago, a função dele, etc. Né? O alimento chega ali e dali ele vai ser redistribuído, né? Para que o organismo pegue os nutrientes. Como é que a gente sabe que ele tem alguma coisinha a mais? Então, por isso que o assunto é muito importante. Outra coisa que eu gostaria de falar é que, da mesma maneira que
o suco gástrico reflui para o esôfago e dá esofagite, né? Os sais biliares, a bile, que é produzida aqui na vesícula, em alguns pacientes existe uma tendência dela também refluir para o estômago. E a bile é alcalina. Né? Ácido puro. Não, é o contrário. Alcalino. É alcalino. O ácido clorídrico do estômago... A mucosa gástrica, ela foi feita para suportar o pH baixo da acidez. O pH alcalino, que vem da bile, ele irrita o estômago. Então, é uma outra forma de você também ter alterações gástricas, gastrite, tudo pelo refluxo. Então, complementando aquela primeira pergunta que você me fez, o estômago ele é agredido de várias formas todos os dias. Né? Tem certas agressões que vai ficar difícil no nosso dia a dia a gente combater. Claro. Mas a grande maioria delas, o mais importante, que são os hábitos alimentares, acho que isso depende de nós. Depende de nós. Eu acho que a TV Aparecida faz um trabalho imenso, fantástico, que é isso de nós trazemos informação, né? E tentamos conscientizar as pessoas para que tenham bons hábitos. E o gostoso do programa aqui que a gente pode pegar uma câmera, como a gente está fazendo aqui o programa com câmeras, a gente pode pegar uma câmera e dar uma mergulhada para dentro do estômago. Doutor, vem aqui, doutor, vem comigo aqui. A gente trouxe algumas fotos para ilustrar para quem está em casa, então, o interior aí do estômago. Primeiro, localização, né, doutor? Isso. Então, olha, recordando aquilo que foi dito, aqui está a boca, a gente gera medicação. Logo que a gente, assim, a digestão já começa aqui na cavidade oral. Okay. Nós já temos algumas enzimas, a mastigação, isso é importantíssimo. Isso é muito importante. Outra coisa, um fato importante é nós comemos devagar e mastigamos muitas vezes os alimentos. Triturar mesmo, Triturar. Né? Ajudar o pobre do estômago. Exatamente, para poder conter tudo isso. Né? E principalmente a passagem aqui para o esôfago, porque olha só, isso aqui é o calibre do estômago, esse é o calibre do esôfago. Se você come um pedaço de carne, né, que você não mastigou muitas vezes, tá mal, não foi bem triturado, isso pode causar um desconforto muito grande. E é aquele perigo, às vezes, de entrar para as vias respiratórias. Exato, que dão, as pessoas engasgam, podem até ter uma insuficiência respiratória. Pode entrar para a laringe. Exatamente. Né? Bom, então, recordando, nós ingerimos a alimentação por aqui, a gente tritura isso com a mastigação. Vem o bolo alimentar descendo. Vem o bolo alimentar, ele vem descendo, desce, né? Ele passa aqui próximo aqui do coração. Isso é importante dizer lá no mediastino, porque às vezes a gente sente um desconforto, pensa às vezes que é coração e é esôfago. Ou a vice-versa também. E ele chega até aqui, nessa junção do esôfago com o estômago. E aqui é como foi dito no início... Tem uma válvula aí. Existe, certo? Que a função dela é para que essa passagem seja paulatina, certo? E tentar evitar que haja um refluxo do ácido para o esôfago. Para que volte o suco gástrico. Ele fica mais ou menos até aqui, doutor, o suco? Não, então, a principal produção é aqui em cima. Mas então ele fica cheio até aqui de suco? Não, ele não chega a ficar repleto. Assim. Essa é uma pergunta interessante. Assim, normalmente, esse suco, esse período, se você estiver com o estômago vazio, esse ácido vai ser produzido e ele vai ser eliminado. Quando você tem a sensação, o apetite, tudo isso, uma hiperprodução já começa a produzir. Para receber. Ele tá, já tô. Você quer? Então eu vou começar a te ajudar. Aquela dorzinha que se sensora. Entendi. Bom, você recebe tudo isso, contém todo aquele bolo alimentar que chegou aqui, e isso aqui tem uma válvula chamada piloro, e ele vai passando, recebe o suco gástrico e vai passando paulatinamente para o intestino, aqui a primeira porção do intestino delgado. Aqui é o duodeno já. Aqui é o duodeno. Eles são 4 porções, ele vem até aqui, mas é uma porção fixa, e depois começa o intestino delgado. Começa o trânsito, o trânsito intestinal. E aqui a esse nível aqui, mais ou menos a segunda, terceira porção, ele vai receber a bile. Então a bile, na verdade, ela só pode, que vem lá do estômago e da vesícula, do fígado, da vesícula, ela entra nesse aqui. Então, assim, tudo isso aqui foi projetado pelo Criador para que a bile não viesse até aqui, certo? E que também o ácido clorídrico não viesse até o esôfago. E por uma série de motivos, excesso de peso, né, você pode ter refluxo. Né, tanto da bile quanto do estômago. Mais uma foto, então, aí, para a gente ilustrar. Aí, doutor, isso aqui esse aqui é o estômago visto por dentro. Aqui é o quimo, não Então, eu vou explicar para vocês. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, essa camada aqui é a camada muscular. Certo. Né?
E isso aqui, essa camada mais interna, chama-se a mucosa, onde estão as glândulas. Esse aqui é o esôfago, e esse aqui é o estômago. O estômago também, essa mucosa, ela, na verdade, ela é toda dobradinha, assim. Músculo para todo lado, né? Desculpa falar, sabe, já viu a dobradinha? A dobradinha exato. É, a dobradinha, aquela espécie de dobradinha, para vocês terem uma ideia de como que é, né? Porque se você esticar o estômago, ele abre, tem uma metragem quadrada muito grande. Entendi. Ele é todo dobradinho lá dentro para ter uma área maior, porque ele funciona como uma sanfona, ele aumenta, diminui. Bom, então esse aqui, olha, ele vem, aqui é o fundo gástrico, aqui é o antro, aqui é o piloro, né? O corpo, o antro e o piloro. Isso aqui já é um tumor. Essa imagem aqui está mostrando um tumor. E esse tumor aqui é um tumor grande. Né? Então a gente pode, assim, esse tumor aqui é difícil de tratar. Esse tumor aqui vai precisar de cirurgias grandes. Provavelmente esse paciente, depois de operar, ele vai precisar de uma complementação do tratamento, às vezes com químio, com radioterapia. Entendi. E como é que um tumor se alojou aqui e cresceu, e só agora esse paciente procurou o médico e fez o diagnóstico? Aquilo que o senhor me perguntou no começo é o que os sintomas iniciais se confundem. Sintomas se confunde com gastrite, entendi, com esofagite, com desconforto. Tô com uma dorzinha aqui, toma um chazinho que passa. Às vezes está com um probleminha de vesícula. E vai lá crescendo. Ele vai crescendo silenciosamente. Isso produz o quê? Úlceras? Então ele pode ser, um câncer gástrico, ele pode se originar através de uma úlcera, que seria uma erosão, ou dessa forma aqui, né, de uma forma expansiva. Ele cria uma tumoração mesmo, um tumor. Né? E esse tumor também pode se ulcerar, e às vezes quando se ulcera, sangra. Tá, mas o fato de ter esse tumor aqui, doutor, e ter o ácido clorídrico ou o suco gástrico aqui, não dói, não irrita, não faz sangrar, não faz irritar? Numa fase, né? Frei, numa fase inicial, não. Aí que está, eu acho que assim, o grande recado que nós precisamos passar, né, assim, é que um tumor desse tamanho, ele demorou, eu posso dizer, praticamente mais de um ano para se desenvolver. Então é muito provável que esse paciente aqui, que seria o dono aqui desse estômago, ele já vinha apresentando sintomas. Tá. Ele aprendeu a conviver com esses sintomas e foi adiando, postergando a sua ida ao médico. O que detecta? Que é um exame de sangue? Que exame que eu tenho que fazer para ver, doutor? O principal exame hoje, para você conseguir fazer um diagnóstico de câncer de estômago, né, com precisão e com a possibilidade de você já colher o material para ter a comprovação se ele é maligno ou não, é a endoscopia digestiva. Endoscopia. Digestiva, né? Que é aquela câmera que vai entrar lá... Isso. Endoscopia, eu já tenho 37 anos de formado, então assim, eu lembro assim, quando eu comecei minha vida, era um exame muito caro, difícil aqui na região da gente conseguir. Né? Hoje é um exame comum, praticamente no SUS, hoje você consegue com certa facilidade. E o que é o bom da endoscopia? Que ele coloca aquele tubo, que ele é de fibra ótica, ele vem, né, e consegue chegar até aqui. Tem todo um preparo, todo um preparo, né? O paciente é sedado, tudo, ele chega aqui de frente, né, com a tumoração. O médico vê aquilo, ele fotografa, ele faz várias fotos para comprovar a existência daquilo. E o mais importante, né, ele faz biópsias. Que seriam as biópsias? Ele retira pequenos fragmentos. Isso não dói, você está sedado, os fragmentos são muito pequenininhos. E com esses fragmentos são mandados para um exame chamado anatomopatológico. O que é? É um exame de microscopia. E você constata que essas células são malignas. Tá. Aí você fecha o diagnóstico. Entendi. E essa foto aqui, doutor? Essa foto é interessante. O estágio do tumor, né? Poderia voltar aquele anterior? Por favor, diretor. Aí. Veja só. Esse aqui é um tumor bem grande, certo? Mas esse tumor, assim, às vezes... Ele pode crescer mais ainda, não? Sim. A tendência é que ele tome conta do estômago todo. Então, aquilo que você me perguntou antes, né, a questão. Veja só, esse tumor ele vai crescendo, ele vai ocupando espaço dentro do estômago, certo? Então, quando a pessoa... Antes, eu conseguia comer um prato cheio. Tá. Chegava lá no domingo em casa com todo mundo, eu comia um prato cheio de macarrão com frango e polenta, né? E ficava feliz, contente, não nada. Concorda comigo que se isso aqui começa a crescer, ele não tem espaço. Então, aquilo que eu comia um prato inteiro, eu passo a comer meio prato. A pessoa automaticamente vai perdendo, digamos, peso por causa disso, doutor?
Então, daí isso desencadeia uma série de coisas. Então, ela começa a ficar saciada com menos comida. Então, ela não vai procurar comer tanto. Ela começa a perceber que se ela comer pouco, várias vezes por dia, é melhor do que se ela comer um prato cheio. Tá. Certo? A tendência... Então, assim, pelo fato dela comer menos, e com isso aqui também vai crescendo, isso, ele rouba todo o metabolismo, ele rouba energia do organismo, porque o pool de crescimento dessas células é muito mais rápido que das células comuns. Então, o que acontece? Rouba energia do corpo. E as pessoas comem menos, emagrecem, principalmente por esses dois aspectos, né? E ela vai gradativamente perdendo peso. Mas o interessante disso tudo, minha gente, está acompanhando Saúde e Fé hoje com o Dr. Celso, assunto é estômago. O interessante de tudo isso é que isso pode ser evitado, né? Isso pode ser evitado, ou seja, tem situações que é a lição de casa. Temos outra foto para mostrar, mas a gente vai chamar o próximo bloco. Outra foto, outras explicações e a sua pergunta, a sua participação no seu WhatsApp. Aproveitar que o nosso médico oncologista está aqui, que a gente quer trazer todas as informações para cuidar mais e melhor do seu estômago. E não esqueça, eu vou rezar com você. Então, no próximo bloco, só para você. Doutor Celso, por favor, entre em nossa salinha da saúde e da fé, doutor Assi. Então, câncer de estômago, doutor Assi, é um assunto muito delicado. O senhor falou também que essa questão um tumor, quando aparece, a gente viu naquela foto, o senhor estava dizendo no intervalo, que não nasce de um dia para outro, né? Exatamente. Um tumor desse tamanho, que a gente já considera um tumor grande, e às vezes eu falo muito isso para os meus pacientes, ninguém vai dormir sadio e acorda outro dia com esse tumor. Tá. Um tumor, para chegar a esse tamanho, ele passa por essas fases de evolução. E essas fases, às vezes, podem demorar meses ou anos para que chegue até esse ponto. Então, eu queria fazer uma complementação, Frei, sobre aquela bactéria famosa, o H. pylori, né, que muitas vezes você vai fazer um exame de endoscopia, não se acha tumor lá dentro, mas se faz a biópsia da mucosa e constata-se a presença dessa bactéria. Hoje está provado que existe uma relação entre a presença da bactéria e o desenvolvimento de alguns tipos de câncer gástrico. Ok. E o não tratamento... me assusta, doutor, que eu fiz o exame, fiz a endoscopia e apareceu a bactéria H. pylori e eu já tratei, doutor. Então, daí trata-se com antibiótico, com dieta, com protetor contra a acidez gástrica e se recupera. Mas é muito importante que se faça exames de controle. Eu tenho que fazer de novo a endoscopia, doutor. Exatamente. E isso, assim, essa informação é muito útil porque nem todo mundo que tem H. pylori vai evoluir para um tumor. Claro. Mas boa parte daqueles pacientes que desenvolveram um tumor, isso está relacionado ao H. pylori. Entenderam essa versão? Então, essa relação. Então, é muito importante que se façam exames de prevenção. Né? E acho que o primeiro grande passo é o que a gente está tentando fazer aqui hoje. Informação. Informação. Além dessas perguntas, doutor, temos nossas perguntas que estão chegando também. As pessoas querem participar. Aproveitando que o senhor está aqui, as nossas perguntas pelo WhatsApp. Temos perguntas, diretor? Temos perguntas chegando assim, então com muito carinho a gente vai colocar, estamos preparando aqui a nossa plataforma para chegar as perguntas. Opa, chegou a Maria Luz de Jacareí, doutora, sua conterrânea de Jacareí. Bom dia, Maria Luz, o doutor também é de Jacareí, olha que maravilha, Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco, viu? Meu exame deu metaplasia intestinal completa, o que significa isso? Pergunta a Maria Luz, doutor. Eu vou tentar explicar para vocês. Maria Luz, um abraço para a nossa Jacareí, primeiramente. A metaplasia é aquilo que eu falei no começo, quando o estômago é agredido, ele tenta se defender. O primeiro processo que ele lança a mão é da gastrite, ele se espessa, aquela mucosa se espessa, tudo. Se essa agressão continua, isso causa alterações celulares na mucosa gástrica. Tá. Certo? A metaplasia intestinal, como está escrito aqui, ela acontece principalmente quando existe o refluxo alcalino. A bile vem para o estômago. Certo? Então é o seguinte, é muito interessante isso. A célula do intestino, ela está preparada para receber a bile. A célula do estômago não. Se esse refluxo é contínuo por muito tempo, a célula gástrica ela se transforma numa célula intestinal. Metaplasia é quando existe uma transformação de um tipo celular para outro tipo celular. Isso não é câncer. Opa. Deixar isso bem claro. Ufa. Sim. Mas é um alerta que as coisas ali precisam de uma correção. Quer dizer assim, você vai provavelmente todo mundo que tem uma metaplasia intestinal é importante que se faça uma regulação, um acompanhamento, tudo, porque essa agressão crônica, o que se conclui? Que aquela célula está sendo agredida e ela está se defendendo.
Vamos ver até quanto tempo que ela consegue se defender sozinha. Entendi. A Mariana Pereira de Vitória, Espírito Santo. Bom dia, Mariana. Deus te abençoe. Mariana, quais os exames de sangue podem detectar o câncer de estômago? Pergunta a Mariana, doutor. Mariana, não existe especificamente um exame de sangue que vai detectar um câncer de estômago, né? Você pode ter lido aí sobre marcadores tumorais, que a gente vê isso muito na internet, no Dr. Google, existe muita coisa sobre isso. Mas, assim, esses marcadores eles não servem como diagnóstico. Os marcadores tumorais servem para aquela pessoa que já tem um tumor, você dosa esses marcadores e faz um acompanhamento. O principal exame, né, que realmente possa ajudar na prevenção, no tratamento e no diagnóstico de um câncer de estômago é a endoscopia digestiva. A Letícia Alcântara de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Bom dia, Letícia. O seu nome significa alegria, viu, Letícia? Que Deus abençoe. Espero que seja uma vida alegre e saudável, viu? Câncer de estômago causa inchaço nos primeiros sintomas ou apenas em estágios mais avançados? Pergunta a Letícia. Letícia, isso pode variar, né? Isso pode variar assim, de acordo com os hábitos alimentares da pessoa, do tipo físico da pessoa, se ela é mais magrinha, se ela é mais gordinha, o quanto que ela está acostumada a comer. O que é importante se levar em consideração são as mudanças dos hábitos digestivos, de estômago, de intestino. Aquelas pessoas, às vezes, olha, eu sempre comi uma certa quantidade de comida, bem, estou comendo a mesma quantidade, só que agora não suporto mais aquilo. Eu como, eu sinto que o meu estômago já está cheio, me dá náusea, às vezes eu tenho que vomitar. Então, veja bem, houve uma mudança, né? Todas essas mudanças que não haja uma explicação, é interessante que você vá lá, procure o médico para tentar explicar por que houve isso, né? Por que está mudando um hábito. E isso, assim, não só para estômago, assim, nós estamos aqui falando sobre estômago, mas alguns sintomas são muito semelhantes, às vezes, com até problemas intestinais, de esôfago, de intestino delgado e grosso, mudanças inexplicáveis, sem uma explicação aparente dos hábitos digestivos, merece uma consulta médica. E é isso que você tem que fazer. Por isso que existe o Saúde e Fé trazendo essas informações. É um órgão fundamental, é onde recebe o nosso bolo alimentar e é processado, distribuído pelo organismo para pegar os nutrientes, para a gente sobreviver, energia, enfim, vitaminas, proteínas. É o nosso estômago que começa por aí, mas ele pode ficar doente. Ele pode ficar doente e qualquer sinal, qualquer sintoma, procure um médico. Não tenta assim resolver só com um chazinho. Qualquer sinal, procure, porque pode, tomara que não seja nada, mas pode acontecer uma gastrite ou outras situações mais delicadas, como a gente viu hoje, viu? Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Celso Abrão, nosso médico oncologista. Quem quiser entrar em contato, gente, o telefone é 0 operadora 12 3923 2499. É um deles. Também 12 3923 1413. Pode entrar em contato para continuar, inclusive, aí, recebendo outras informações. Doutor Celso, antes de agradecer, posso lhe entregar um presente aqui por sua vinda hoje? Né? É uma canequinha aqui do nosso programa Saúde e Fé, para o senhor levar para o seu consultório, para tomar uma aguinha, né? E aqui o São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, doutor, para levar para o seu consultório, viu? Frei, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra, né? uma alegria muito grande estar aqui. Muito obrigado. Eu espero que esse trabalho da TV Aparecida, do Frei, eu acho que é um trabalho fundamental. É levar informação para as pessoas, para todo esse Brasil imenso. A gente está emocionado, né? Falando assim, com pessoas assim, tão distantes. Para que vocês peguem essa informação e tentem se conscientizar. Amém. Eu acho que saúde, fé, espiritualidade é um assunto de família. Obrigado. Né? Podemos esperar outras visitas suas aqui? É só convidar que eu venha. Foi um prazer imenso. Deus muito obrigado. Posso rezar pelo senhor? Poxa. Deve. Que maravilha, gente.